Catedrais góticas. A catedral gótica mais famosa do mundo é a Notre Dame. Ela fica em Paris e foi erguida em 1163, mas sua construção só foi finalizada em 1330. Na época gótica existe uma concepção poética, religiosa e também de beleza ligada à luz, uma conotação entre a divindade e a luz, que inicia-se no gótico, bem perceptível nas artes arquitetônicas e pinturas deste período. Já em 1132, em Saint-Denis, a igreja que marca o início do período gótico, não foi por acaso que o abade Suger decide derrubar a parede para construir paredes cegas para encher de vidros. A construção tornou-se mais vertical com a ajuda dos arcos e também mais leves e com janelas mais decoradas. Depois de todo esse esplendor neste período, estávamos no final da Idade Média. Existia o feudalismo e os senhores feudais detinham influências. As cidades comerciais competiam uma com as outras para decidir quem tinha mais poder, e a demonstração era construir a maior catedral possível. Esse é um período alucinante de arte gótica em que cidades competem para fazer a maior catedral com mais luz, com mais vidros, resultando em construções glamourosas como essa de Notre Dame. Outro exemplo é a Catedral de Chartres, em Paris. Em Chartres, nasce o azul de Chartres, que é um tom de azul tão específico e especial que a receita perdeu-se ao longo da história. Na igreja de Chartres, podemos apreciar esse tom de azul através dos vitrais exuberantes. O exemplo mais exuberante destas catedrais é a de Notre Dame, a Catedral da Nossa Senhora de Paris. Na fachada ocidental, há 3 portas representando a Santíssima Trindade e temos 2 torres verticais. As torres não são iguais, uma torre é mais estreita que a outra. Essa fachada tem 3 andares, que são divididos por tema. O primeiro andar é o andar dos reis da Judéia, o segundo andar é o da Grande Rosácea, e o terceiro andar é a galeria aberta, onde ficam as famosas gárgulas de Notre Dame. Essa catedral já foi muito alterada e saqueada, porque Paris era uma cidade muito conturbada de lutas e mudanças radicais. Notre Dame foi muito atacada. Normalmente, havia uma ligação muito grande entre o poder e a igreja. A igreja unia-se aos reis para juntos consolidarem o império da fé. Para a plebe, os mais pobres, essa ligação significava que quando eles estavam descontentes com o rei, não só atacava o rei, como também a igreja. Os reis das Judéias que decoravam uma das fachadas da igreja foram decapitados durante a Revolução Francesa, porque os franceses achavam que aqueles reis eram reis franceses. A igreja não era respeitada quando havia conflitos sociais. As gárgulas, que são grandes símbolos da cidade de Paris, pertencentes à Catedral de Notre Dame, não são originais porque também foram decapitadas durante as revoluções. Dizem que esta igreja foi espiritualizada. Aqui existe um trabalho de pedra que busca mostrar sensações plásticas contrárias às qualidades da pedra. Há uma tentativa de espiritualizar a pedra. Há mais leveza e santidade na pedra. Um trabalho artístico que surge no gótico. Não era habitual durante a Idade Média fazer construções deste porte. A Notre Dame é grandiosa e no início de sua construção era ainda maior porque as casas existentes naquela época eram muito baixas. À fachada sul da igreja, temos a Rosácea Sul,
E é possível ver o ângulo muito bonito dos arcos botantes, que são os arcos que suportam as paredes. E ao contrário dos arcos anteriores usados, são arcos que ficam no exterior da igreja. Esse visual é bem característico da arte gótica. Esta fachada mostra bem a mensagem da igreja. É um navio avançando no tempo. É o clérigo secular a comandar o avanço do tempo. Um símbolo de Notre Dame são as gárgulas. Elas normalmente são feias e grotescas. Elas têm uma função prática. Servem para escoamento das águas, por isso elas estão de boca aberta e o olhar para baixo. Segundo o filósofo Hugo de São Victor, o fiel deve contemplar a feiura. Ele acreditava que ao lado de algo muito feio, o bonito elevava-se. O portal da entrada da igreja representa a coroação da Virgem. Temos a nave central com o cruzamento dos arcos. A Notre Dame tem 3 grandes rosáceas, porque tem 3 grandes fachadas: a fachada sul, a fachada norte e a fachada oeste. As rosáceas têm em média 2 metros de diâmetro. As rosáceas é uma mandala, é um círculo perfeito, a representação do sol. É o que o sol oferece, a luz. E o que é a luz? Divina. A luz é primordial para uma igreja. A luz é divina. No início do cristianismo, o círculo era o símbolo de Jesus Cristo, o símbolo de Deus. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. A rosácea é um símbolo cristão. Também é uma rosa. A rosa representa a Virgem Maria, o símbolo da Virgem. As cores são resplandecentes e o escuro são as molduras que seguram o vidro. A rosácea também é a representação de Cristo do Apocalipse, ou seja, alfa e ômega, princípio, fim. A Notre Dame, como quase todas as igrejas da Europa Ocidental, tem uma cruz latina. Em Notre Dame há uma diferença devido às 2 torres, que se apresenta como uma joia. Na arte gótica foi abandonada aquela ideia que as coisas deviam ser feias por fora e bonita por dentro, e passa-se a usar o conceito que é preciso ser rico, bonito por fora e por dentro. Outra característica interessante são as quimeras. Elas não têm função prática, são apenas esculturais. São esculturas que ficam no alto da igreja com o propósito de chamar a atenção dos povos bárbaros que apreciavam esse tipo de criatura animalesca, mistura de corpo humano e animal. Era uma tentativa de trazer para a igreja esses povos que estavam fixados na Europa, a se converter ao cristianismo. O gótico de Notre Dame é bem característico do século XIII. Um dos grandes exemplos da arte gótica italiana é Florença. A Catedral de Santa Maria della Fiore foi iniciada no ano de 1296. Era uma das maiores já vista. Uma das razões era a expressão de sua cúpula. O conselho da cidade queria apresentar a melhor catedral do mundo, então projetou uma catedral gigante com uma cúpula gigante. Só não tinha ideia como fazer a cúpula. Ainda não havia tecnologia para uma obra desse porte. As autoridades resolveram construir mesmo assim. A princípio, eles fizeram a catedral sem a cúpula, e ela passou muitos anos inacabada com um buraco no meio. As pessoas começaram a cobrar, e o conselho da cidade decide fazer um concurso chamando os melhores arquitetos da cidade e da Itália para tentar resolver a situação.
Tinham que construir uma cúpula de 50 metros de diâmetro e fazê-la sem suporte. O conselho não queria o uso de arcos, porque acreditavam que a construção gótica usava muitos arcos. Mas a Catedral de Milão estava a ser feita e tinha muitos arcos góticos, as chamadas góticas flamejantes. Como havia uma rivalidade muito grande entre Florença e Milão, o conselho não queria arcos góticos. Sendo assim, havia 2 obstáculos: fazer uma cúpula sem sustentação e sem arcos. Com o concurso, os arquitetos enviavam seus projetos, apresentando a possível resolução do problema. Chegou um projeto de um florentino chamado Filippo Brunelleschi. Ele era um ourives que tempos atrás havia enviado um projeto da porta da catedral, mas foi recusado porque consideraram as ideias dele muito estranhas. Suas ideias eram avançadas, mas renascentistas, enquanto o conselho da cidade eram mais medievais. Brunelleschi resolveu ir embora estudar engenharia, construções e antigas construções romanas, e voltou a Florença apresentando um projeto para a construção da cúpula, sem apoio e sem arcos. Sua cúpula ficou muito famosa. Brunelleschi aceitou fazer a cúpula sob a condição de não revelar sua ideia, para não correr o risco de roubarem seu projeto. A princípio, o conselho não aceitou, até chegar a um consenso. Aceitaria suas condições, desde que ele trabalhasse em equipe. Seu parceiro seria Lorenzo Ghiberti, um famoso arquiteto da época. Dizem que os dois não se entendiam, discutiam muito, e após muitas confusões, Ghiberti foi demitido. E chegou a escrever uma carta difamando o colega Brunelleschi, que ficou sozinho a fazer o que queria. O segredo da construção da cúpula era o uso de um tijolo específico usado de forma especial, chamado espinha de peixe. E por fim, em 25 de março de 1436, na festa da Anunciação, o Papa Eugênio IV, em uma assembleia de catedrais e bispos, consagraram a igreja como finalizada. O Brunelleschi morreu logo depois da catedral ser finalizada. Essa cúpula é uma inspiração bizantina. Então, a Catedral de Florença é um gótico diferente. Ao olharmos para a fachada, é perceptível que é um oposto do modelo gótico. A Itália recebeu influência da arte bizantina e da Ordem São Francisco de Assis. São Francisco de Assis era conhecido por amar os prazeres da vida e que abdicou de tudo para levar uma vida simples. As pessoas buscavam essa referência franciscana, ser o mais simples possível. Portanto, o gótico italiano é também simples para agradar esse lado espiritual da cidade. Apesar da simplicidade, ao olharmos com atenção, é perceptível as características góticas com o uso do arco orgival, marco da arte gótica, e o uso do vitral. Mas, ao contrário dos outros vitrais franceses, esses são mais simples. O interior da catedral remete ao clássico: arcos cruzados, vários pináculos. É uma igreja com muita luz, com verticalidade e luz. Embora seja uma construção gótica, é completamente diferente e simples. Em Florença e em Roma, utilizava-se mais o fresco e não o vidro. O fresco é uma técnica de pintura mural, executada sobre uma base de gesso ou nata de cal ainda úmida. Por isso o nome derivado da expressão italiana fresco, de mesmo significado no português, na qual o artista deve aplicar pigmentos puros diluídos somente em água. Então aqui, ao invés dos vitrais, temos os frescos góticos. Era a técnica usada para decorar as igrejas. Esses frescos italianos são os únicos que chegaram aos dias de hoje.
O maior pintor gótico aqui é o Cimabue. A obra A Virgem no Trono de Cimabue, que apresenta volumes nas roupas, apresenta espaço e também mais realismo. A Catedral de Milão. A Duomo de Milão é uma catedral flamejante, considerada uma das mais belas catedrais góticas do mundo. Foi iniciada em 1386 e seus trabalhos demoraram mais de 400 anos. Ela foi construída de mármore branco-rosa de Gandoglia, no Lago Maggiore, no norte da Itália. Estas pedras enormes eram carregadas através dos canais de Milão. Era tão caro construir essa catedral que foi comprada uma pedreira de mármore para servir a catedral. É a única igreja do mundo proprietária da própria marmoraria, de onde ainda hoje saem as placas de mármores necessárias para a restauração do edifício. Para supervisionar a sua construção, o Duque de Milão instituiu a Fábrica de Duomo, que ainda hoje é responsável pela conservação, manutenção e obras de restauração da catedral. Na fachada da catedral existe 8.200 blocos de mármore. São 2.300 estaltas só na parte externa da catedral. Essa fachada principal não é a mais trabalhada de todas, porque ela foi finalizada às pressas em 8 anos, por ordem de Napoleão, que queria coroar-se ali rei da Itália em 1813. A construção da catedral começou por trás, na abside, e já em 1418 o altar maior foi consagrado pelo Papa Martinho V. As obras foram sendo realizadas lentamente ao longo do século XIV. Em 1805, por iniciativa do Napoleão, as obras avançaram até a data de finalização da fachada principal, em 1813. A grande parte dos detalhes exteriores, como os pináculos em diferentes estilos, foram finalizadas e a catedral foi construída após mais de 400 anos. No século XX, foi trocada as portas da catedral. As 5 portas da fachada foram terminadas em 1965. Ela é considerada gótica, mas é um estilo flamejante. Ela é considerada a 3ª maior catedral do mundo. A primeira é a Basílica de São Pedro, no Vaticano, e a segunda é a Catedral de Servilha. A Catedral de Milão tem um subterrâneo tão grande que conserva os restos arqueológicos da Basílica Romana de Santa Tecla e do batistério romano do século XIV de São Giovanni Elefante. Na entrada da catedral, no chão, passa uma linha de cobra que corta a catedral da direita à esquerda. Essa linha está decorada com muitos signos dos zodíacos, que é um calendário solar do século XVIII. Existem muitas lendas à volta da catedral. Uma delas é que dizem que lá estão guardados os 3 pregos usados na crucificação de Cristo, as relíquias sagradas. Segundo a lenda, as relíquias foram doadas à cidade pela imperatriz Helena, que era a mãe do imperador Constantino. O prego fica na abside da catedral, onde uma luz vermelha o identifica. A catedral tem 135 agulhas, cada agulha numa estalta. A catedral tem 3.400 estaltas. A estalta original e única durante muito tempo é a estalta Carelli, que é o nome de um grande doador e também traficante de escravos.
Essa estalta fica na parte de trás do lado direito. Destas 3.400 estaltas, a que faz mais sucesso é a de São Bartolomeu Apóstolo, do escultor renascentista Márcio Agrate. A estalta revela o martírio do santo que teve a pele arrancada. Outra estalta famosa é a Madonina. É uma estalta de bronze folheada a ouro, que brilha sobre a cidade. Durante século, a mais alta estalta de Milão. A arte gótica caracterizou-se pela arquitetura das catedrais católicas, irradiando-se para a escultura e para a pintura no final da Idade Média. A arte gótica é considerada como uma expressão do triunfo da Igreja Católica durante a Idade Média, já que era uma expressão artística notadamente religiosa.